eu quero responder uma questão, enfim, pensar junto, né? Pensar em voz alta, que é, por que o amor? E mais, né? Que se mistura com que tipo de amor a gente está falando. Tem um texto, um livro, publicado na França, organizado pela Chantal Jacquet, que é Spinoza, Filósofo do Amor, que se fala pouco disso, mas o grande tema do Spinoza é o amor. E nessa ajuda que o Spinoza dá, o amor amoroso, duas pessoas, né, ou o amor de um modo geral, fica claro o quanto que eles estão intimamente ligados. Esboçando, enfim, uma introdução, né, pensando assim, o amor sempre foi tema, claramente, obviamente, de música, e sempre foi tema também da filosofia, né? Quer dizer, longe de ser só Spinoza, sempre foi tema da filosofia. A própria filosofia, né, o philo, pode ser traduzido por amor, né? Amor à sabedoria. Os gregos, né, tinham várias palavras para falar vários aspectos, vários tipos de amor. A própria língua, né, falta para fazer essas diferenciações, né? Mas enfim, o amor da amizade, da devoção por alguém ou de querer bem a alguém, o quanto que isso é importante na vida do indivíduo, então essa é a questão de cada um de nós, e qual a relação disso com o amor no sentido mais amplo, e aí como assim no sentido mais amplo? E aí eu proponho que a gente pense, o amor à vida, o amor à existência. No texto Banquete do Platão, por exemplo, o Platão parte do amor entre uma pessoa e outra, incluindo o aspecto carnal, do desejo sexual, enfim, para passar para o amor ao conhecimento, mas o Spinoza ele faz uma relação entre o amor à vida, de um modo geral, o amor à substância, que ele chama amor Dei, ou amor intelectualis Dei, né? Amor a Deus, como a natureza, como o todo, como a vida, e o amor intelectual a Deus, com o amor mundano, digamos, né? Se a gente pega, por exemplo, a interpretação que o Lacan faz do Banquete de Platão e pensa o amor como movido pela falta, provocado, suscitado pela falta, o desejo movido pela falta e o amor como o desejo de completude, essas duas instâncias estariam vinculadas também, né? Então, o que eu desejaria em alguém, no encontro com alguém, seria uma completude com o que ele chama desse outro, né? Então, a minha relação com o outro, com o O minúsculo, o objeto a de autre em francês, né? O objeto outro, na verdade seria uma busca que seria, né, inalcançável e sempre em algum grau insatisfatória, de uma completude, ou seja, de uma relação da pessoa com esse outro, né? Com O maiúsculo, com esse grande outro, que seria a totalidade, a vida. Isso em Lacan, dá para a gente acompanhar e concordar com ele, isso explicaria com bastante pertinência os amores passionais, entremeando esses amores passionais um grau forte de idealização, de romantização. Então, o que se buscaria num amor relacional, amoroso, estrito senso, seria encontrar nesse outro o que me falta de uma maneira mais ampla, encontrar uma completude, ou seja, a partir de um desamparo, ou de um desamparo constitutivo, ou de um desamparo existencial, ou de um vazio existencial, ou de uma carência afetiva, encontrar nesse outro, e daí a passionalidade do amor, porque isso geraria uma insatisfação que levaria a pessoa a responsabilizar esse outro pela insatisfação. Você não é como deveria ser, se você fosse como você deveria ser, eu estaria completo com você, ou você não faz o que deveria fazer, suas ações não são como deveriam, como se fosse uma má vontade do outro, ou mesmo um desamor, se você me amasse. Essa falta levaria a uma idealização, se o outro aceitar, essa relação ela vai ser plena e feliz, e ela vai ser plena porque vai ser plena para mim, e a princípio para o outro também. O amor romântico, né, se a gente pensa nos textos do romantismo alemão, os principais textos do romantismo alemão tratam do amor, alguns dos principais. O amor romântico ele segue esse modelo da seguinte maneira: o amor que vem com o fogo da paixão, e há algum princípio de realidade, digamos, algum fator externo
que pode ser os pais da moça, as regras sociais, os deveres do rapaz, enfim, algum princípio de realidade, algum fator objetivo concreto de viabilidade da existência e da vida pessoal e que meio que frustra essa plenitude. E essa plenitude, então, bom, ou ela se acaba e as pessoas sofrem, e as pessoas sofrem e meio que aceitam esse sofrimento e levam a vida apesar dessa mágoa ou desse ressentimento, ou elas morrem. E esse amor, onde as pessoas morrem, seria, no certo sentido, esse ápice do romantismo, do amor romântico, porque seria assim, é um amor que transcende o mundo material, ou que transcende a relação carnal, corporal, e ele precisa partir para o incorpóreo para se realizar, se efetivar em sua plenitude após a morte, enfim, ainda que metaforicamente, um ultrapassamento de si, um êxtase de si, e esse êxtase leva à morte do indivíduo. Daí as expressões morrer de amor, enfim. Nessa costura tradicional, e que continua válida, né, constatável, o que se tem seria um desejo de completude, um desejo do fim de todos os males e de todas as dores, esse desejo sendo impossível ou inviável e, portanto, ele se realizando, num certo sentido, pela morte, pela impossibilidade de realização, contraditoriamente ou paradoxalmente, seria a única maneira de realizá-lo, né? De levá-lo a cabo. Bem a ideia também, se a gente fizer como metáfora ou não, né? Enfim, pensando o êxtase, o sair de si, num paralelo, tomando como metáfora a própria ideia do orgasmo sexual, do júbilo sexual, como uma explosão onde a pessoa se desintegra, né? E mesmo na vivência psíquica de tantas pessoas, né, um certo bloqueio ou medo de perder o controle se permitir o prazer. Tanto mulheres como homens, enfim, não raro se vem num medo do gozo, do orgasmo, ou mesmo da entrega amorosa de uma maneira mais ampla, como um medo de perda do controle, de se ver nas mãos do outro, por sentir que essa força, essa pulsão amorosa e sexual é tão forte que leva para fora desses controles do ego e que isso, de algum modo, ofereceria um risco para a continuidade, para a viabilidade da existência individual. Então seria essa ideia de se perder no todo, ou de se misturar, se confundir com o todo, né? Explodir, né? Nesse todo. O Nietzsche, no livro dele, O Nascimento da Tragédia, ele faz essa ponte também numa passagem muito bonita, onde ele fala do real, da mãe natureza, bem no estilo da ideia do Spinoza, né? Da natureza e do Deus imanente, criando na imanência as próprias coisas, e as coisas sendo essa transformação. O Nietzsche traduz essa ideia poeticamente, enfim, literariamente, na imagem da mãe natureza, que goza, se rejubila na profusão das coisas. Então, o ciclo da vida, a transformação, vida e morte, né? Construção, degradação, e a degradação sendo novas criações, novas coisas singulares, novos entes. Isso como sendo a criação da mãe natureza que jubila, que tem um orgasmo nessa pletora de formas e seres que são criados nesse movimento. Então, tentando um pouco que sintetizar a partir disso, certamente cada um de nós busca o amor porque de alguma maneira nós não somos completos, se a gente disser assim. Uma diferença importante, no entanto, é entender que para Freud, para Lacan, para Platão, nós somos incompletos. Na perspectiva dos pensadores da imanência, e eu concordo com eles, e os que eu uso, né, são o Nietzsche, o Winnicott, Spinoza, nós não somos incompletos. A gente poderia dizer assim, nós somos não completos, com um hífen, porque a própria ideia de completude já é imaginária.
E aí a gente diria, nesse mundo, nesse universo conceitual da imanência, ué, mas se a completude é imaginária, por que diacho eu imagino isso? Por que isso vem à minha cabeça como um desejo, se não é viável ou se não é real? Então, a ideia seria assim, cada pessoa nasce de um ventre, né? Então, nós não somos seres separados que precisam se aceitar ou se tolerar para se entenderem. Nós somos seres que começamos de um ventre, portanto começamos de uma união. E a gente se destaca dessa união, a gente se individua a partir desse todo, dessa origem. No caso, bem concreto, que é o ventre materno. Pensando isso no sentido da ontologia, nós somos individuações da substância única, no sentido de Spinoza. A nossa potência é uma individuação da potência da vida. A nossa vida é uma vida que expressa a vida de um modo geral. Então, as pessoas se entenderem, então não seria assim, surgimos, pluft, isolados e temos que nos entender. Não, nós nos separamos desse ventre materno, da mãe natureza. E, no entanto, permanecemos dentro dela. Então, enquanto modos, modificações, entes, a gente tem essa dupla vivência, essa dupla experiência de sermos individuais e parte do todo. Então, o primeiro ponto que me vem quando a gente pensa no amor é que o amor não é exatamente uma busca de completude, é uma busca do que falta. O amor é a busca de uma experiência particularmente intensa do que já existe, do que já é, e do que, particularmente, a gente já experimentou no ventre materno. Então, eu não estou dizendo assim que o nascimento é uma perda dessa união, porque o ventre materno, ele é, digamos, o que na vida modal, na vida das coisas singulares, está expressando o fato de cada um de nós virmos, filosoficamente falando, de uma individuação da vida como um todo, da substância única, da natureza. Somos parte da natureza. Então, a natureza continua nos constituindo, a potência da vida continua nos constituindo. Como, no entanto, somos finitos, a experiência de eternidade é uma experiência. Em outras palavras, somos seres individuados, coisas singulares, finitas. No entanto, a nossa finitude é constituída de uma vida de um modo geral, de uma substância única, do real. E que é infinito em que sentido? Porque todas as coisas são mudanças, modificações, transformações dessa matéria quântica, enfim, né, dessa substância única. Então, essa eternidade da vida só nos é permitido vivenciar enquanto vivência, enquanto experiência. Essa sensação de eternidade, para nós, coisas finitas, no caso, seres humanos, é uma experiência, uma sensação. Então, a sensação de não durabilidade, de não duração, é porque a eternidade tem tanto para Spinoza quanto para Nietzsche, em geral, para quem compreende esse pensamento e consegue sentir, né, esse pensamento da imanência, a eternidade não é a perpetuidade, a perenidade. A eternidade é uma sensação de estar fora do tempo. Enquanto que a finitude, primeiro, é um fato, se a gente pensar cada coisa singular, e é a sensação, a percepção desse fato, ou seja, de que nós fomos gerados e que vamos deixar de existir. Mas, ao longo dessa existência, a vivência, a experiência, a sensação da eternidade, ela é totalmente possível, porque é uma sensação, uma experiência que se dá na duração, que é eu, enquanto coisa singular, vivenciar em mim, à minha maneira, a vida como um todo. A eternidade da vida, a potência da vida como um todo. Então, o amor não seria uma busca impossível e fadada ao fracasso de completude, mas sim uma busca de uma experiência. E uma experiência dessa eternidade. Vamos passar para uma outra pergunta. Se a busca de completude já é fruto da imaginação
já é uma defesa psíquica ou uma ideia inadequada da imaginação que suporia que tudo seria maravilhoso se houvesse a completude e se não houvesse dor, contrariedade, etc. Mas que sem essa ilusão, sem essa ideia inadequada, sem essa ideia falsa, a gente compreende como que a vida é constituída, uma só substância, nós somos modificação dessa substância. Ao invés da completude, a gente pode experimentar, ter a experiência dessa eternidade da vida, dessa potência da vida. E aí a gente poderia se perguntar, se é assim ou sendo assim, né, por que a eternidade da vida seria experimentada ou se buscaria ser experimentada no encontro com um outro ou com o outro? Eu entendo, né, de duas maneiras. Bom, primeiro, não necessariamente. A eternidade da vida pode ser experimentada sozinho. Digamos, um indivíduo sozinho. Mas o indivíduo sozinho, aí é que está, né, o X da questão, a gente nunca está sozinho. Então, seria uma experiência sozinho de não estar sozinho. Porque seria o quê? Puxa, ter se sentido amado, se sentir amado, amar a própria vida, se sentir amado pela vida, que muitas vezes é traduzido por uma experiência de se sentir amado por Deus, ou se sentir amado, sei lá, por pessoas também que conviveram com a gente, que não convivem mais. Então, essa presença psicológica, seja de Deus, do Deus substância, do santinho na carteira, da foto do avô, etc., ou de uma experiência boa com pai, com mãe, com amigos, com irmão, essa experiência dessa confiança no mundo, porque a gente se sente amado ou se sentiu amado. Essa vivência psicológica que se dá pela imaginação, se dá pela imaginação não como fuga do real, mas como, digamos, enriquecimento do real. Eu me sinto amado pela vida. E isso se dá como? Através do amor que eu recebi ou que eu sinto pela pessoa da família, pela pessoa que eu conheci, pelo amigo, pelo filho, né? Então, são causas transitivas, para usar o termo que eu gosto, que eu penso em Spinoza a partir dele, né? São causas transitivas desse amor à vida, desse amar e se sentir amado, né? Amar e ser amado, amar e se sentir amado. A ideia seria, a partir das relações onde eu amo e de algum modo me sinto amado, não exatamente como talvez eu imaginaria que me fizesse bem, mas como na prática a coisa pode se dar e se dá, né? Isso ser uma passagem imanente, né? Concomitante, isso ser um suporte, uma expressão desse sentimento de amor à vida de um modo geral. No caso do amor, da relação amorosa, estrito senso, aí me parece que existem dois fatores que tornam essa relação, a princípio, né, na maioria das vezes, olhando a história da filosofia, a história da literatura, tornam essa relação especial, particular. Primeiro, é a questão sexual, seja lá de que forma ela se expresse ou que fique latente, porque na questão sexual a intensidade do prazer e da entrega ela é vivenciada fisiologicamente, inclusive de uma forma muito forte. E o fato de que esse outro, onde essa fusão se dá corporalmente, esse outro ele faz o papel, se a gente puder dizer assim, desse todo. Então, através do outro, dessa mistura com o outro, eu tenho mais claramente ou mais facilmente, ou posso ter uma experiência, uma vivência de fusão com a vida em geral. Agora, voltando para a questão inicial, né? Então, por que falar de amor? Ou por que se falar de amor e por que eu quis e quero falar de amor? E aí, voltando para aquela questão que eu mencionei, nós não somos seres isolados, né? Um pouco assim, um mundo que eu chamo robesiano. Nós somos seres que estávamos unidos no nascimento e que continuamos unidos. Falar de amor é um pouco, por um lado, lembrar que a união, que não tem porquê e não dá certo quando se propõe a ser uma união que anule a individualidade, a diferença, a união onde as individuações, as individualidades,
e as singularidades, a diferença se mantém, essa união ela é sempre enriquecedora como experiência. E ela deixa de ser, digamos, enriquecedora, é menos, ou fica traumática, ou triste, acarreta afetos passivos, tanto mais quanto, né, na medida em que a imaginação idealiza. A imaginação idealiza como o outro deveria ser, como a relação deveria ser, idealiza os efeitos dessa união, idealiza o que seria dar certo uma relação, dar certo um amor, que em geral vem de uma maneira difusa ou confusa também, né? Misturando assim, é o casamento, é ter filhos, é constituir família, ou é ter uma química sexual, ou é respeitar, enfim, de uma forma mais ou menos consciente, mais ou menos inconsciente, cada um vai meio que formando uma listagem, né? O checklist ali, do que seria dar certo uma relação, que provavelmente favorece as cobranças também, porque é como se o parceiro ou a parceira não tivesse aceitando aqueles termos do contrato e que seria necessário aceitar, e talvez um dia ele tenha dito que concordava, então por que agora está traindo o que foi dito, ou traindo o que foi acertado, concordado, ou contratado, enfim. Então, falar do amor é uma maneira de falar de união de pessoas diferentes, tanto no sentido da relação homem-mulher, ou pessoas do mesmo sexo, da relação amorosa, quanto no sentido da relação pais e filhos, né? Na relação pais e filhos também é fundamental entender que o amor não basta ser um sentimento, assim, precisa se expressar como disponibilidade para com o filho, como paciência, como devoção, e não só como cobrança, ou como se o amor tivesse dado e que, portanto, o filho pode ser maltratado, enfim. Então isso também é muito importante. Entender, né, que além do amor como sentimento, né, e no certo sentido até mais importante do que esse, é fundamental o cuidado, a percepção justamente, né? Se o amo, nas relações amorosas também, né? Se o amo, em algum grau eu tenho que abrir mão da passionalidade, do amor como afeto passivo, para me colocar na perspectiva do outro, para tentar entender de forma razoável quais são também os sentimentos do outro. Não para me submeter a eles necessariamente, né, ou a princípio não, mas para conseguir entender de que perspectiva está havendo uma outra maneira de estar na relação. Não querer impor seu desejo, também não querer abrir mão do seu desejo, mas querer, enfim, compartilhar desejos e realizar desejos na medida do possível, em que o seu desejo não se impõe ao do outro e nem o do outro se impõe ao seu. Então, relações amorosas, relação entre pais e filhos, sobretudo, mas familiares de uma maneira geral, e que são formas ontológicas, enfim, de vivência do amor como essa fusão ou essa vivência da eternidade da vida em geral, né, da potência da vida em geral. Então, o que eu constato, enfim, o que se constata é que as pessoas estão sempre falando de amor e que a vida das pessoas, de um modo geral, seja qual for a nacionalidade, cultura, é muito pautada pelo amor. Aí vamos primeiro falar das relações amorosas, estrito sensu. Então vem a primeira pergunta, né, justamente, mas por quê? E a resposta da passionalidade, ela é bem satisfatória em parte. Por quê? Porque as pessoas são carentes afetivamente, elas têm problemas de autoestima, e a relação amorosa, portanto, por um lado ela fica sendo esse paraíso prometido, essa sensação de que se no amor eu encontrar alguém que me ame, que me permita amá-la e que fique feliz por eu amá-lo, né? Tem essa expressão que eu acho horrível, né? Vou te fazer feliz, né? Como vou te fazer feliz? Ninguém tem essa onipotência, né? Esse poder, né? Então a proposta já sabe que vai dar errado, né? E esse erro de projeto, né, vai aparecer em algum momento da vida, né, da relação, e talvez com cobranças terríveis, né? Separações, não raro, geram ódios muito grandes, né? Então, as pessoas falam muito de amor, querem o amor, e em parte porque têm carências e, dessa forma,
as relações amorosas se tornam um teatro de acerto de contas com problemas psicológicos de cada um. Então fica uma relação neurótica, de alfinetar, de fazer um laboratório no mau sentido, né? Um laboratório de repetição de neuroses inconscientemente, numa tentativa de resolver o que deu errado na relação com o pai, na relação com a mãe, na relação com a família, na relação com o irmão, com a irmã, etc, etc. Isso que é tão comum, né, e que, enfim, é importante que a gente, perceba em si mesmo, perceba nos outros, e que, num certo sentido, olhe com carinho existencial, né, do humano, demasiado humano, mas é um horror, né? Então, assim, falar de amor também é nesse sentido, né? Quer dizer, assim, poxa, o amor é sempre, assim, uma idealização do que deveria ser ou do que seria, e uma prática frustrante, uma prática que joga na cara que não é nada disso, enfim. E aí, às vezes, um sentimento de ressentimento, de mágoa, de mentira, de enganação, de hipocrisia. Então, falar de amor é também justamente para ajudar a refletir e contribuir a esclarecer essas questões, claro, sobretudo em nós mesmos, né? Quer dizer, o que tal relação tóxica que eu vivenciei, por que eu me meti nisso? O que tanto eu quanto a outra pessoa estavam buscando ali? Qual era a neurose? Por que aquele psicodrama na vida real? Então esse é um ponto. E aí justamente, se as pessoas buscam tanto amor, e boa parte das vezes, por uma tentativa que é certo que vai ser frustrada, porque é uma idealização e uma busca de acerto de contas, uma repetição de um teatro do que magoou, do que feriu, como se espiar aquela pena ad eterno fosse resolver a dor vivenciada. Se na maioria das vezes busca-se por isso e dá errado, obviamente, por isso, né? É sempre assim? É necessariamente assim? O que seria o dar certo? Bom, aí como a gente viu, uma primeira ideia é abrir mão da ideia do dar certo, porque o dar certo favorece, tende a levar embutido, né, cavalo de Troia, levar dentro de si uma ideia de que existe um dar certo que seria anterior ou que seria mais geral, diferente da relação interpessoal. Então, uma relação interpessoal de amor, mal ou bem também as pessoas sabem, é respeito mútuo, se possível admiração mútua, gostar da pessoa como ela é. Aí claro, a coisa vai complexificando e complicando, né? Porque é gostar da pessoa como ela é, mas se a pessoa como ela é não me amando, ou sendo perversa comigo, né? Ou a relação sendo um Sturm und Drang, né? do romantismo alemão, né? Ímpeto e tempestade, uma coisa tempestuosa, inviável, né? Se é autodestrutiva, se é mutuamente destrutiva, enfim. Então, amar a pessoa, que é amar como ela é, mas conseguir amar a si próprio também, né? O amor próprio nesse sentido de, assim, tem um limite, né? Se ao amar a pessoa eu me deixo escravizar, abusar por ela, essa falta de amor por mim mesmo também não está ajudando outra pessoa, né? Porque, digamos, uma pessoa sádica, sem entrar na etimologia dos termos, né? Mas pegando assim mais no senso comum, uma pessoa sádica, o masoquista não está ajudando ela a ser mais feliz. Ao contrário, está, digamos, reforçando a neurose, né? Agravando o sintoma. Uma pessoa que de algum modo quer sugar a outra, usar a outra perversamente, porque inconscientemente aquilo está resolvendo ou reatualizando uma vivência traumática da infância e tudo mais, se ela consegue fazer isso, isso não faz bem para ela. Ela, a princípio, seria, sou vitoriosa, estou conseguindo dominar a outra pessoa. Mas isso não faz bem só para a pessoa dominada, ou, se a gente pensar caricaturalmente, mas para o masoquista faz bem. Mas também não faz bem para o sádico, digamos, né? Também não faz bem para o perverso, para o dominador. Por que ele está fazendo isso? Justamente porque existe uma ferida que ele acha que repetir o sintoma vai curar a ferida, e não, agrava a ferida. Porque está justamente relembrando a cada vez. O sadismo é um masoquismo nesse sentido, né? A pessoa que é cruel com a outra, ao mesmo tempo e antes de mais nada, ela está sendo cruel consigo mesma. Voltando e retomando, ou seja, essas percepções, elas são fundamentais
porque pode ser diferente. E essas percepções, ok, é tudo, né? Vamos pensar com amor em relação ao ser humano. É tudo humano, né? É demasiado humano, né? Pessoas lá tendo suas experiências, tentando, né, da melhor maneira possível, por mais que sejam maneiras horríveis e horrorosas e que seja péssimo para as outras, mas tentando ali se entender, se salvar, se curar ou se vingar, que seja, as pessoas ali tentando se virar de alguma maneira dar conta dos próprios afetos. Pô, mas dá para ser diferente, né? E esse ser diferente, aí é que está, é muito importante que não seja idealizado. Porque o diferente idealizado, o dar certo idealizado, ele é o outro lado dessa mesma moeda. É um pouco que nem a dialética do senhor e do escravo em Hegel. Idealizar significa se frustrar, ou o real ser frustrante, ser vivenciado como frustrante. Aí o real sendo vivenciado como frustrante, o que vai gerar é esse oposto do amor passional, que é o ódio. Tem gente que diz assim, o oposto do amor não é o ódio, é o medo. Ok, enfim, com todo respeito, mas meio que dá na mesma, né? É medo do quê? Medo de não ser amado. Então eu odeio porque eu tenho medo de não ser amado. O ódio é a criação de vínculo. É uma forma tortuosa e doentia de amor. Então, medo de si mesmo, medo... Agora, se a gente só tira o medo, né? Mas como eu falei, mas o destemido não quer dizer que ele não vai quebrar a cara, né? Então, acho que dá para entender um pouco mais nos detalhes, né? Que não é só uma questão de tirar o medo, é uma questão de entender a diferença entre um amor passivo, passional, idealizado, dissociado, que promete essa completude, ainda que se saiba que ela não é possível, ou que se resigna a uma não completude. Diferenciar isso do amor afeto ativo, que pode ser muito simples, mas que tem uma outra qualidade, que é justamente da relação interpessoal, onde há algo da ordem disso, né? do respeito pelo outro, do respeito à diferença, do respeito a si mesmo, da colocação de limites, da vivência de experiências boas junto, né? Desse cuidado com o outro e também de se sentir cuidado, e que não resvale, digamos, né, o mínimo possível para cobranças nesse sentido. Mais uma vez, falar do amor é porque busca-se o amor, busca-se um amor que não é tão amor assim, busca-se de uma forma torta, mas busca-se também o amor enquanto esse amar e ser amado, esse sentimento de confiança, e aí fica mais claro que você não precisa estar com alguém para isso, embora possa favorecer, como a gente viu, pode atrapalhar também, mas possa favorecer estar com alguém para isso. E essa companhia, ou essa parceria, ou que seja com várias pessoas na vida em geral, elas são desencadeadores, elas são suportes de expressão do amor à vida de uma forma geral, que se dá e que pode se dar nas coisas simples da vida, nas coisas cotidianas, enfim, e nas especiais também. E, portanto, esses temas estão vinculados, né? Amor, espontaneidade, criatividade, alegria ativa, felicidade, né? No sentido mais amplo. Todo mundo, as pessoas em geral, buscam o amor, né? E às vezes tem medo do amor, tem medo de se machucar, tem medo de se relacionar, ou buscam, e ao encontrar alguma relação, essa relação está aquém da expectativa ou do que se esperaria, ou tem sempre algum amigo que fala assim, você merece mais, enfim. Então essa dificuldade também de saber assim, puxa, invisto nisso ou não. A gente poderia dizer que as pessoas em geral, elas partem pelo menos de boas intenções. Então falar do amor também é uma maneira de entender assim, puxa, todo mundo, digamos, né, partindo de boas intenções. E por que é tão difícil? E por que boas intenções às vezes descambam para ódio, descambam para perversão, descambam para vingança, descambam, né, para querer fazer mal ao outro, gera orgulho ferido, ou por alguma atitude, ação real, ou então porque imaginariamente interpretou-se que o outro fez isso, aquilo e tal, ou então para mostrar para o outro que me perdeu, ou que deveria me escolher e tudo. Então, todas essas disputas, né, esse teatro neurótico, enfim, dessas relações e disputas, isso justamente parte, a princípio, de uma boa intenção. Caetano tem uma música que ele fala, isso aí vem a neurose e estraga tudo, né? Partem de uma boa intenção, mas vão esbarrando nessas dificuldades
das ideias inadequadas, da falta de clareza do que está acontecendo com a própria pessoa, né? E que justamente uma compreensão maior do funcionamento do psiquismo, e no caso, uma compreensão maior de como funciona o que é o amor e o que pode ser o amor, né? Os limites do amor, digamos assim, o amor real, pode ajudar muito a desconstruir essas armadilhas. Porque ninguém vai estar nunca seguro de não sentir dor, né? De não sofrer, isso não vai existir. Mas compreender o funcionamento do psiquismo, entender o que está se nomeando como amor, o que se pode esperar do amor e o que não se pode esperar do amor, que não faz sentido esperar o que não faz parte do real, e o que se pode esperar é muito bom, ou seja, não tem nada de resignação ou de frustrante nisso, isso tudo já coloca a gente numa outra disposição de busca. Dentro dessa mesma busca, né, de encontrar alguém, ou de encontrar uma relação, ou de viver uma experiência, etc., já coloca a gente num outro modo de sentir, numa outra expectativa, numa outra serenidade, numa outra relação com nós mesmos, né, conosco mesmos, com a nossa própria existência, com o amor próprio, né, com a autoestima. E dentro dessas boas intenções que tão frequentemente dão errado e ainda tão frequentemente dão muito errado, muitas vezes, enfim, só para dar exemplos, né? A pessoa não se sentiu amada pela mãe, não se sentiu amada pelo pai, né? O homem não se sentiu amado pelo pai. Isso vai gerar provavelmente um certo tipo de problema. O homem não se sentiu amado pela mãe, vai gerar um certo tipo de problema. Não se sentiu amado, a moça, a mulher, não se sentiu amada pela mãe, vai gerar um certo tipo de problema. Não se sentiu amada pelo pai, vai gerar um certo tipo de problema. Ou não se sentiu amado por nenhum dos dois, vai gerar um certo tipo de problema. Quando eu digo isso, não é por um beabá caricato da psicanálise, né? Vai ficar no papai e mamãe. Não é isso, é porque não tem como ser diferente. O bebê nasce, ele cresce ali com cuidadores. Então tem a mãe de fato, o pai de fato, ou figuras paternas e maternas, e a criança ela vai crescer precisando desse ambiente minimamente acolhedor, né? Suficientemente bom, suficientemente acolhedor, e as falhas, né, de disponibilidade, de abertura, de cuidado, não tem como não fazer mal para essa criança. Na real, cada pessoa sabe disso, pensando na sua própria vida. Não tem como não fazer mal. Assim como faz muito bem esse estofo de ter se sentido amado de algum modo, é claro, isso em geral é uma gradação. É muito compreensível e é constatável o quanto que essas relações vivenciadas para o bem e para o mal com pai e mãe vão se refletir no que se busca, consciente ou inconscientemente, nas relações amorosas na juventude ou na vida adulta. Então é muito importante compreender tudo isso, né? Porque a partir das boas intenções pode-se gerar muita raiva, e que indiretamente pode ser a raiva pelo pai, a raiva pela mãe, e que está a pessoa, né, o namorado, o marido, a esposa, a namorada, como bode expiatório de um deslocamento e uma condensação, né, que nunca vai se resolver. Nunca. E a tendência é justamente, esse não serve, aí encontra outro, e a repetição neurótica, né, se faz, porque vai se esperar inconscientemente daquela nova pessoa mais ou menos as mesmas coisas que ela também não vai poder dar. Porque não é uma questão de boa vontade, nem racional, nem de conversa, para que funcione, e funcione como? Justamente para que funcione idealmente, porque não existe esse funcionar idealmente. Então, mais uma vez, essa ideia de desconstrução desses obstáculos, dessas ideias inadequadas, dessas associações defensivas, desses mecanismos de defesa psíquica, é que vão permitir com que a gente tenha mais capacidade de amar, mais capacidade de ter relações mais saudáveis, menos tóxicas ou não tóxicas com as outras pessoas. Existem relações passionais que, enfim, para o bem e para o mal, cuja passionalidade não anula momentos de alegria ativa. Aí a passionalidade estaria muito mais no que seria interessante, né, investigar, seja numa terapia de casal, ou seja cada um na sua psicoterapia, ou que seja cada um na sua própria reflexão e autoconhecimento e abertura para entender o que está se passando, os sentimentos, as motivações e tudo mais, né?
mas que a passionalidade pode estar sendo no sentido de justamente os momentos juntos são tão bons e tão intensos que uma pequena ruptura nesses momentos, dependendo, né, da estrutura psicológica de cada uma das partes, é vivenciada como uma dor muito profunda, né? E aí se tem uma gangorra, né, um vai e vem, um comprimento de onda bem amplo, né, de amor e ódio, ou de prazer, alegria ativa, inclusive, e dor, né, onde, de algum modo, o amor como afeto passivo, ele está sendo mantido por momentos de amor como afeto ativo, né, como alegria ativa, né? Mas também, justamente, até nesses casos, enfim, se vai se terminar a relação ou se vai se manter, é importante compreender o que está se passando. Porque esses momentos bons, eles podem irradiar por sobre os momentos ruins ou mais conflituosos, e compensá-los, né, na balança, né, ou talvez não compensá-los, ou melhor ainda do que isso, de algum modo ajudar a transformar os momentos de desentendimento. Então são várias as opções, né, as alternativas, as versões, né, e cada um sabe, né, da sua vida, das suas relações, das suas dificuldades, e justamente é muito importante não colocar na culpa do outro, não colocar também na sua própria culpa, tentar ver a sua participação, tentar entender essa participação, tentar entender também o que de mais ou menos objetivo está no outro que não me agrada. Às vezes cobrar não vai adiantar nada, porque o outro é daquele jeito, então eu tenho que ver o que eu faço com isso, né? Termina a relação, não termina, conversa, tenta transformar, enfim. E, em geral, as rupturas, as separações, sejam brigas, entendimentos, sejam separações de fato, tendem a ser mais ou menos dolorosas, e ainda que, digamos, uma separação tenha uma dor e uma dor intensa, puxa, é outra coisa se ela é vivenciada com essa percepção de que aquela dor intensa não está ligada ao objeto, para citar Spinoza, ao objeto como causa da tristeza, que seria a definição do ódio, né? Não, está ligada a uma impossibilidade, uma dificuldade real daquela relação. Então a dor da ruptura, ela está vindo muito mais de mim, que desejaria que aquela relação fosse melhor, ou que não queria deixar de ter aqueles momentos positivos que eram vivenciados, ou que gostaria que a duração, né, de um companheirismo, uma parceria, de trocas amorosas, ou tivesse mais potência, voltasse a ser como era, não como fuga, não como um auto-engano, mas uma compreensão de que o ser amado especificamente por aquela pessoa que eu desejaria que me amasse, mas que, de acordo com, sei lá qual constatação ou imaginação ou projeção, não me ama como deveria me amar. Ao invés desse vínculo direto e concreto, na verdade, uma ideia inadequada, um vínculo falso, uma ideia falsa de que eu só vou me sentir amado se fulano me amar, se fulana me amar. Eu só vou me sentir amado se, além dele me amar, ele der provas disso. Eu vou testar esse amor para ter certeza que estariam na origem da passionalidade, do amor passional, da dependência afetiva, da carência afetiva. Voltando ao nosso ponto epistemológico, né, de teoria do conhecimento, teoria da mente. Essas percepções, e que não adianta ter como ideia da ideia como quem olha de longe e quisesse resolver a questão relacional, amorosa ou afetiva, como quem resolve um problema de matemática, né? Essas percepções, se a gente justamente percebe estando envolvido nela, no momento da intensidade, no momento do sofrimento, no momento da tristeza, no momento da alegria, no momento da alegria ativa, no momento do entusiasmo, essas reflexões nos dão recursos psíquicos muito maiores para lidar com as relações humanas, com as relações interpessoais e também com as relações amorosas, né? Sofrer entendendo o que está acontecendo é uma outra ordem, e muito menos sofrida, né, do que sofrer sem estar entendendo nada, e a tendência, se ele não está entendendo nada, é de encontrar culpado. O culpado vai ser eu mesmo ou vai ser o outro. E aí é que se abre a possibilidade
de passagens ao ato mesquinhas, cruéis, perversas, né? Ou de autoflagelo, vitimização para mostrar para o outro como eu tenho valor, ou como etc, etc, enfim, né? Ressentimento, etc. Então, eu vejo, acho que todo mundo vê, né? A gente posta no Facebook, né? Posta um texto, posta um comentário, aí tem lá um certo número de links, aí posta o casal, aí os links multiplicam assim, né? Uma postagem normal tem 10 curtidas, uma mais bacaninha, 30, aí você posta o casal, aí 100. Né? Quer dizer, a diferença numérica de curtidas é muito grande, né? Eu vejo um lado bom nisso, né? Bom, por um lado, é claro, isso mexe com a fantasia, com a expectativa, com o desejo de ver o lado bom da vida, né? De estar vendo assim, puxa, duas pessoas que se amam, né? Embora a gente saiba que, bom, primeiro, talvez haja uma parcela de falso self muito grande ali, e que aquelas pessoas estejam se galfinhando. Tem até meme de internet engraçado, né? Que estão um casal assim se xingando, se destruindo, se odiando. Aí um deles assim não está aguentando aquela tensão toda, aí fala assim, pera. Aí pega o celular, aí os dois sorriem, aí fazem uma cara assim, né, amorosa, aí tira a foto, aí aquilo dá um descanso, aí continua a se odiar. Tá? Claro, pode ter esse aspecto ou não. Mesmo que não tenha esse aspecto, né? E que justamente, na melhor das hipóteses, que é largamente suficiente, uma relação vai ter os conflitos, as dificuldades, as vicissitudes que ela tem, mas que pode ser, grosso modo, ou no cômputo geral, ou na maior parte do tempo, uma relação onde os conflitos são superados ou não chegam a vias de fato, a passagem ao ato, a nenhuma maldade de um contra o outro. Não pode ser uma relação saudável, né? Digamos. Agora, de uma maneira geral, eu acho positivo, né? Esse amor que é gerado em quem está olhando uma foto, né? Por exemplo, numa rede social. Assim, puxa, porque de alguma maneira tem uma torcida ali, tem uma identificação, tem uma lembrança, nem que seja de momentos que sejam mais isolados ou não, de relações boas. Então, eu acho que isso nos lembra, análogo também a filmes de amor. Aí, claro, se for um filme muito romantizado, muito fora da realidade, provavelmente vai cultivar uma idealização que vai atrapalhar a relação real. Assim como também uma foto lá, né, digamos, sobretudo se for de pessoas públicas, né? Fulaninha atriz com fulaninho ator, né? Ou se tiver mais de acordo ainda com a beleza padrão da sociedade, né? Eles sim são felizes, eles se amam, ou eles são sortudos, eles é fácil, que eles não têm problema nenhum. Aí é uma dose imensa, né, de idealização, de ideia falsa, né? Que de alguma maneira vai se reverter, e já está se revertendo negativamente para a própria pessoa que sente e ou pensa dessa maneira. Se não for assim, né? Se a gente pegar esse aspecto de que aquele filme, aquela foto, enfim, suscita, né? Tem como efeito uma coisa mais simples, que é a alegria compartilhada do próprio fato do amor. Então, assim, se esse amor não for um amor idealizado e real, mas for um amor real, possível, de algum modo na nossa consciência, daí mais uma vez a importância de falar do amor, de algum modo na nossa mente, no nosso psiquismo. Não, eu sei que, não é que aquilo seja falso, pode até ser, né, claro, mas não necessariamente aquilo é falso, aquilo é um momento, puxa, é um momento de amor, então, né, esse momento de algum modo ele irradia para a vida de uma maneira geral. E se a relação for saudável, né, se ela não for tóxica, esses pequenos momentos é como se eles preenchessem os momentos mais, sei lá, normais, cotidianos, ou até chatos, ou de conflito, ou de desentendimento, que podem se abarcar e se embeber, né, se inundar, se fertilizar dos momentos de amor. Se a gente pensar no amor, quer dizer, seria um pouco assim, é o que todo mundo busca. Se essa busca for por pistas erradas, uma idealização, essa busca vai se frustrar e vai gerar ressentimento, desejo de vingança, orgulho ferido, enfim, ódio. E se essa busca ela for muito mais voltada para uma busca dentro de si mesmo, vai se favorecer para que esses encontros e parcerias sejam, de uma forma muito mais simples, favorecedores de alegrias ativas, de companheirismo, de parceria, de vivências, experiências compartilhadas, que vão levar a um gostar do outro,
Então, amar o outro e para se sentir amado. O amor é lindo, né? E na prática pode não ser. Quanto mais a gente compreender esses meandros afetivos, esse funcionamento afetivo, mais, aí eu não diria nem apesar das dores, mas mais integrando as dores, mais o amor vai ser bonito e vai ser bom vivenciá-lo.